A partir do dia 2 de janeiro de 2023, vai acontecer uma mudança no mercado de renda fixa aqui no Brasil que vai assustar muito investidor de renda fixa. E, quando eu digo que vai assustar investidor de renda fixa, é de se esperar que esses investidores, por sua vez, vão questionar lá os seus respectivos gerentes de conta lá nos bancos, mas também devem acionar os assessores de investimentos das corretoras. Portanto, se você trabalha no mercado financeiro, ou ainda, se você quer trabalhar no mercado, ou se você é um investidor de renda fixa, esse vídeo é muito importante. Você precisa entender o que vai acontecer a partir de janeiro de 2023. E, aliás, é importante dizer o seguinte, eu vou te explicar isso e você vai ver que o que vai acontecer em janeiro de 2023 literalmente vai assustar muitos investidores. Isso não é clickbait, isso não é força de expressão, não. Você vai entender o porquê que pode assustar muito investidor de renda fixa nesse vídeo. Então vamos lá. Antes de eu explicar, se você é novo ou nova nesse canal, lembra de se inscrever, ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Aqui eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo. Ajudo com as principais certificações do mercado, mas também com aulas como essa para que você possa entender o mercado na prática. Vamos entender o que está acontecendo. Olha só. A Anbima, que é a Associação do Mercado de Capitais, ela é responsável por, entre outras coisas, né? Ela é responsável por trazer regras, procedimentos e melhores práticas para o mercado. E já tem um tempo que a Anbima vem discutindo a necessidade de os títulos de renda fixa privado passarem a ser marcados a mercado. E isso foi decidido em 2022 e passa a valer em 2023. Deixa eu te explicar como que é feita a precificação desses títulos hoje, tá? Você vai entender um conceito que o mercado fala muito de marcação na curva, tá? E aí você vai entender como que vai acontecer essa mudança, porque os títulos de renda fixa privada, debenture, CRI, CRA e também os títulos públicos que são negociados via mesa de operação, esses títulos são marcados na curva. Eles passam a ser marcados a mercado, tá? Deixa eu te explicar o que é esse tal de marcação na curva com exemplo. Por quê? Porque o investidor que compra renda fixa, muitas das vezes, ele acredita que a renda fixa é uma linha reta. Eu comprei um título que vai me pagar 10%, lá na frente eu vou ter esse rendimento e tá tudo certo. Só que não é bem por aí que a banda toca, tá? Porque a renda fixa, ela de fixa não tem nada, porque ela oscila bastante. Você vai entender como que a coisa funciona com esse exemplo, com números. Então eu vou até pedir para que o meu editor coloque aqui, eu fiz uma colinha aqui, ó. Nós vamos assumir um cenário hipotético e eu vou deixar esse número aqui na tela para você olhar para ele junto comigo. O cenário é o seguinte, imagina que no dia 2 de janeiro de 2019, você investiu R$1.000 em um título de renda fixa pré-fixado, que esse título paga para você 10% ao ano. Então, 2 de janeiro de 2019, valor do seu investimento R$1.000, taxa de 10% ao ano. Tudo bem? Se eu for calcular quanto esse título trará de retorno para mim, assumindo que ele vence no dia 2 de janeiro de 2023 com essa taxa, basicamente o meu resultado depois de 4 anos, né? Porque 19, 20, 21, 22, 23. Depois de 4 anos, aquele meu investimento de R$1.000 está valendo R$1.464,10. Então, quando eu olho para esse cenário, mentalmente, né, se eu quisesse projetar quanto que esse título foi valorizando ao longo dos dias, eu projetaria mais ou menos uma linha reta, como nesse gráfico, né, que ele é uma linha reta. Isso é o que a gente chama de marcação na curva. Por que marcação na curva? Porque eu pego a rentabilidade contratada e vou projetando ela diariamente como se aquele título andasse em linha reta diariamente. Por isso a gente fala marcação na curva do papel. Só que quando você marca o preço de um título assim, você não está considerando o mercado, você não está considerando a economia, você não está considerando a mudança macroeconômica. E aí eu vou te explicar e a gente vai comparar com a marcação a mercado com esse mesmo título. Então vamos lá, a gente vai assumir um cenário hipotético para além desse. Então, nosso cenário hipotético, no dia 1º de janeiro de 2019, você investiu R$1.000 em um título que te paga 10% ao ano, certo? Agora,
Imagina que quando nós chegamos no dia 2 de janeiro de 2020, a taxa de juros de mercado, ela estava mais alta, estava, sei lá, 20%. Significa que os novos títulos de renda fixa que estão sendo emitidos nessa data, eles têm um vencimento, uma rentabilidade de 20%. Agora pensa aqui comigo, ó, você tem nas mãos um título que te paga 10%. No mercado, os títulos de mesma característica estão pagando 20%. Se por um acaso você quisesse vender o seu título nesse momento, você conseguiria vender com facilidade? Pensa assim, ó, imagina que você queira vender esse título para mim no mercado secundário. Você acha que eu ia pegar o meu dinheiro, comprar o seu título com a promessa de receber 10%, sendo que no mercado, títulos de mesma característica estão pagando 20%? Eu não vou fazer isso, você concorda? Porque eu posso comprar no mercado para ganhar mais, ganhar 20. Então, para que você possa vender o seu título, você necessariamente só vai conseguir vender se a gente aplicar uma coisa chamada de deságio. Vai ter um desconto, porque eu vou olhar e falar o seguinte, tá, beleza, esse título aí, ele vai pagar 10%, ok. Se eu comprar ele mais barato, no final da história o meu resultado vai ser 20%, então talvez faça sentido. Então você, nesse exemplo, você investiu R$1.000, tá? E ao investir R$1.000, na hora de você vender, como o cenário mudou, se você quisesse vender ele antes, você ia vender para mim por 800, hipoteticamente. O que significa que você sairia com prejuízo. Investiu 1.000, resgatou 800. Isso é possível na renda fixa. Nesse cenário que eu estou demonstrando para você é o seguinte, que quando você contrata um título de renda fixa, pré-fixado ou até um título de inflação, e a taxa de juros sobe, nesse exemplo o que aconteceu? A taxa saiu de 10, foi para 20. Se a taxa de juros sobe, o seu preço diminui, o preço unitário do título diminui, certo? O que significa que você pode ter ali um prejuízo. Agora, vamos pensar em um outro cenário, cenário hipotético. Imagina que ao invés de a taxa ter subido de 10 para 20, a taxa caiu. Taxa de mercado lá em 2020. Ela saiu de 10 para 5. Portanto, títulos da mesma característica no mercado estão sendo negociados com uma taxa de 5% ao ano. Aí eu pergunto, você venderia o seu título para mim? Olha só, você vai olhar e fala, Thiago, você quer comprar o meu título? Eu tenho muito interesse de comprar o seu título para ganhar 10% ao ano. Por quê? Porque no mercado eu só encontro títulos a 5, certo? Então o seu título é raro. Como assim? Essa história não tem. Você, que não é bobo nem nada, vai dizer o seguinte, tá, Thiago, eu te vendo esse título, mas eu vou acrescentar um prêmiozinho aqui. Eu vou acrescentar um ágio, vou vender ele mais caro para você. Não vou vender por 1.000 corrigido ali pela taxa até aquele dia. Vou acrescentar um ágio. Para quê? Para que no resultado final o seu investimento vai te dar aí o que o mercado está pagando, aí 5%. O que eu estou dizendo é que quando eu contrato um título, tá, com uma taxa pré-fixada, e a taxa de juros de mercado cai, então o seu título valoriza. Então, o que acontece com a marcação a mercado de um título é o seguinte, ela considera o preço do título no dia de uma eventual negociação. Então, hoje, os títulos privados que eu falei, eles são marcados na curva, naquela linha reta que eu te falei. O que acontece é que a partir de janeiro, eles passam a ser marcados a mercado, que aí vai considerar a taxa de juros em relação ao título. Então, o gráfico que antes era uma linha reta, ele fica assim, ó, como esse gráfico que eu estou colocando aqui na tela para você. Ele vai oscilar. Então é importante você entender isso. Agora, por que eu disse que isso literalmente vai assustar investidores e isso não é clickbait? Olha só, eu dei exemplos para provar para você que compra um título de renda fixa, taxa de juros sobe, o meu título desvaloriza com a marcação a mercado, certo? Agora, vamos olhar o cenário de taxa de juros nos últimos 2 anos, do começo da pandemia para cá. Nós chegamos a ter taxa Selic aqui no Brasil de 2%. Agora nós estamos em 13,65%. 13,75% a Selic meta, né? Mas considerando a Selic over, nós chegamos a ter taxa Selic a 1,9% aqui no Brasil. E agora nós temos 13,65%. Aquele investidor que comprou alguma renda fixa pagando
IPCA mais 3, ou pagando 6, 7, 8, 9% ao ano, que era uma baita rentabilidade para a época. Agora, como a taxa subiu, o título dele desvalorizou. Só que como ele está lá na carteirinha dele, marcado pela curva, ele não percebe isso. Ele está lá com o título lá, felizão e felizona. Então, o que vai acontecer é que muitos dos investidores que investiram em renda fixa de 2020 para cá vão acordar 2023 olhando o extrato lá na corretora mais pobres, porque os seus títulos estarão desvalorizados. Agora, é importante ter claro uma coisa. Na renda fixa, quando você investe o seu dinheiro e carrega o título até o vencimento, você não tem surpresa. Então, aquele investidor que comprou lá uma debênture pagando 9% ao ano, por exemplo, se ele ficar até o vencimento, não importa o que vai acontecer. Não importa. Ele vai receber os 9% que foi contratado e fim de papo. Portanto, essa oscilação que acontece, ela acontece naquilo que a gente chama de maturação do título, durante a maturação do título. Portanto, se o investidor for ficar até o final, para ele nada muda. Só que causa um efeito psicológico, porque ele vai olhar e falar, eita, peraí, como assim? Eu investi 10 mil reais nessa debênture, passou 2 anos, chegamos em 2023, passou 3 anos e agora eu tenho 9 mil? Que papo é esse? Ele vai te questionar e você precisa entender. Então você precisa falar para o teu cliente, olha, isso é a marcação a mercado dos títulos, que significa dizer o seguinte, olha, nada muda, cliente, se você ficar com o seu dinheiro até o vencimento. Nada muda. Só que se você quiser resgatar hoje esse título, é isso que você vai receber. Então, isso traz mais transparência para a precificação dos títulos. O investidor tem uma ciência maior de quanto de fato vale a sua carteira no momento presente. Atualmente, aqui no Brasil, os títulos que são marcados a mercado são só os títulos públicos negociados no Tesouro Direto. Tá? Para além disso, claro, os fundos de investimentos também são marcados a mercado, só que os demais títulos não. Então, a partir de janeiro, debênture, CRI, CRA e título público que são negociados através da mesa da instituição passam a ser marcados a mercado. Portanto, muita gente vai acordar assustada ao olhar o seu extrato no dia 2 de janeiro de 2023, principalmente se essa pessoa investiu em renda fixa nos últimos 2, 3 anos, tá bom? Importante ter essa noção porque a gente está com uma taxa muito maior. Então, essa é uma informação muito importante que você precisa saber. Agora, deixa eu te explicar como isso vai acontecer. As instituições financeiras, elas precisam trazer no extrato do cliente, na posição de custódia dele, essa precificação a mercado atualizada pelo menos uma vez por mês. Alguma instituição pode precificar ali diariamente, mas pelo menos uma vez por mês ela vai ter que colocar ali para o cliente, olha, cliente, se você fosse resgatar hoje, aproximadamente esse aqui seria o valor que você ia receber por esse título, tá? Só que aí tem uma coisa interessante, tá? Que a Ambima trouxe, que eu achei que é um atenuante legal. A instituição financeira poderá mostrar para o seu cliente também o preço do título na curva. Então, ela vai mostrar assim, ó, na curva você já sabe. Ela vai mostrar, olha cliente, lembra que você investiu aqui? Então, a projeção do seu título na curva é essa aqui. Tá tudo bem, tá bom? Agora, quando eu quero pegar esse mesmo título e considerar a projeção dele a mercado, hoje o preço dele vai estar aqui. Ou o preço dele vai estar aqui. Tá? Então, ela vai mostrar os dois preços de referência para o investidor entender. Isso eu penso que vai ser um atenuante para o investidor não se assustar, mas isso vai gerar dúvida. E você precisa estar pronto, estar pronta para isso, tá bom? Agora, mais algumas dúvidas em relação a isso. Os demais títulos de renda fixa privada são marcados a mercado ou são marcados na curva? Os CDBs, LCI e LCA são marcados na curva, tá? Por que que eles não entram nessa leva? Porque a Ambima entende que esses títulos, em sua maioria, quando o cliente resgata antecipado, ele resgata diretamente com o banco emissor, tá? E o banco emissor acaba recomprando esse título pela precificação da curva, não pela precificação a mercado.
por isso que eles não entram nessa leva. E aqui já é uma opinião minha, não é uma informação oficial, mas é só uma opinião. Eu penso que, ainda que os bancos recomprem esses títulos na curva, é uma questão de tempo, é uma questão do mercado se adaptar com essa nova metodologia para que, em seguida, daqui um tempo, 1, 2 anos, sei lá, a Anbima inclua esses títulos também nessa metodologia, porque, aliás, essa é a metodologia correta de precificação de título, essa é a metodologia usada no mundo inteiro. Os títulos precisam ser marcados a mercado. Então, toda aquela oscilação que o investidor já está acostumado com o fundo de investimento, com ações, com o próprio título do Tesouro Direto, ela passa agora a acontecer também na carteira de renda fixa privada do cliente. Sacou? Agora, tem notícia boa aqui? Claro que tem. Isso aqui é uma transparência maior para o investidor. Mas, para além disso, o investidor vai conseguir entender se ele pode, eventualmente, fazer uma especulação e ganhar mais na renda fixa com facilidade. Por quê? Ele vai olhar o seguinte: toda vez que eu comprar um título de renda fixa e a taxa de juros subir em relação ao preço que eu comprei, o que vai acontecer? O título vai desvalorizar, não vai ser bom, que é o cenário que está desenhado. Mas, toda vez que eu comprar um título de renda fixa e a taxa de juros cair em relação ao preço que eu comprei, o preço do meu título vai subir e eu vou ganhar mais do que aquilo que eu acordei. Então, isso já é uma dinâmica permitida no Tesouro Direto, passa a acontecer com mais frequência. Portanto, penso eu que isso vai trazer mais liquidez para esses títulos no mercado secundário. E antes de terminar esse vídeo, para você que me acompanha e está estudando para uma das certificações, essa mudança é uma mudança prática. Ela não tem um impacto significativo nas suas provas de certificação, ao menos por enquanto, tá bom? Então não deve mudar nada nas provas. Isso pode impactar futuramente as provas da CEA, as provas da Ancord e as provas do CFP. CPA 20 e CPA 10 não deve ter um impacto em relação a essa mudança. Mas ainda assim, se isso acontecer futuramente, por hora nada muda em relação às provas. Eu quero saber se ficou claro para você essa mudança, se ela fez sentido, se você trabalha no mercado financeiro e esse vídeo fez sentido para você, compartilha com a galera que trabalha contigo para que eles possam de fato entender essa dinâmica e estar preparado para os questionamentos dos seus respectivos clientes. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau.